Olá a todos. É com grande alegria que começamos mais um Café com Flor, um momento em que a gente possa conversar, que a gente possa dialogar, trocar informações, tirar algumas dúvidas. Estamos aqui com a diretoria da Rio Flor e também a presença da Lisete, de Paula, brilhantando aqui o nosso encontro, para a gente poder falar um pouquinho, né, de um tema que às vezes pode vir a preocupar alguém, né? Dois temas, na verdade. A gente quer falar um pouquinho da regulamentação da nossa profissão, que começou a tramitar, né? O que isso significa na prática, em que pé, né, estamos, e também falar um pouquinho na questão da nossa mudança, né, jurídica, administrativa que a gente vai ter, que é em relação à transformação, né, da nossa associação, a dissolução, né, para se tornar um núcleo. Na verdade, já para adiantar, isso não vai mudar em nada, né? Vai mudar juridicamente, né? Então, vamos deixar de ser um CNPJ, né? O que isso repercute? Economia, né? A gente sabe que todos nós aqui que somos da diretoria, né, nós entramos com trabalho voluntário, a associação ela não tem fins lucrativos, mas nós precisamos pagar as contas, né? Precisamos sustentar um CNPJ, né? Que a gente sabe que tem muita despesa. Né? E o que isso pode acarretar? Né? O fim das associações. Né? Então, nós temos hoje a Rio Flor, né, que faz parte do Conaflor, né, juntamente com outras associações. Tem a Arte Flor no Sul, tem a MS Flores Mato Grosso do Sul, que são, na verdade, quatro, né, pessoas jurídicas. Né? Nós sustentamos quatro pessoas jurídicas para fazer o mesmo trabalho, né, que é acompanhar os associados, que é promover cursos, né, a gente fortalecer a nossa profissão. Então, o que a gente acaba? Tendo muita despesa, muita burocracia, e muitas das vezes as associações não se sustentam, né, e acabam, né, digamos assim, fechando as portas, né, o que é muito ruim, né, que você acaba de ser uma referência regional. Então, nós somos uma referência regional, a gente também acolhe, né, terapeutas de outros estados, né, porque a gente sabe que não existe associações, existem associações em todos os estados, mas a gente vê a dificuldade que é. Então, assim, na verdade, eu vou até pedir a Lisete, a Celinha, né, que estão nesse processo aí do Conaflor, a Celinha também é presidente do Conaflor. Então, assim, pode nos orientar, até mesmo porque como surgiu o Conaflor, quem nasceu primeiro, a Rio Flor, o Conaflor, qual é a principal função, né, do Conaflor, por que existe a Rio Flor e existe o Conselho Nacional, por que não só existem as regionais? É importante a gente entender esse processo e saber que, na verdade, a dissolução da Rio Flor, digamos assim, o nome assusta, né? Não é o fim da Rio Flor, né? E sim o fortalecimento, né? Ela é uma transformação em núcleo para que a gente possa reduzir, né, as nossas, digamos assim, compromissos, né, financeiros, para que a gente possa se sustentar e fortalecer o nosso trabalho. Antes de continuar nessa questão burocrática, que eu acho importante, né, a Celinha falar, queria que a Lisete falasse um pouquinho da história, né? Que a Lisete também está desde o início aí da Rio Flor, do Conaflor, falasse da importância, né, do nosso conselho e da nossa associação. Tudo bem. Aqui eu sou a Jurássica, né? Então, eu acho que, mas eu acho que é muito importante começar do começo, não é? É, a terapia floral começou a aparecer no Brasil, apesar de ter muita gente que já usava, né? Especialmente em São Paulo, tinha pessoas, tinha grupos em São Paulo, e no Rio de Janeiro tinha algumas pessoas, assim como eu, por exemplo, né? Que conheci lá em 88 os florais. Mas estava tudo disperso, ninguém sabia o que era, né? Então, em 1990, houve um grande evento em São Paulo, foi o primeiro encontro da terapia floral, em que veio até uma representante, né, dos Florais de Barba Center, veio uma representante, e
esse foi organizado por várias pessoas, e especialmente pela doutora Carmen Monari, né, que muita gente conhece, dos Florais de Bar, né? E foi assim um movimento fantástico. Foi o lançamento da terapia floral no Brasil, né? Mais de 1.000 pessoas participaram, você vê, numa coisa que ninguém conhecia, e mais de 1.000 pessoas. é, é, Foi no lugar lá que chamava o quê? Auditório Rebouças, um lugar lá que eles ficaram mudando de espaços, e nesse lugar cabiam, acho que, 500, 800 pessoas, e mais de 200 e tantas pessoas ficaram fora em telões, porque não coube dentro desse espaço. Então, ali foi lançada a terapia floral, os florais de bar, especialmente, né? Das pessoas que estavam ali, quer dizer, tinha algumas farmácias que estavam também ajudando, tal, né? Das pessoas que estavam ali, no ano seguinte, resolveram criar uma associação. Foi a primeira associação, a Abreflor, né? A Abreflor, eu até estava vendo um vídeo da Eunice Hermel, ela falando exatamente da história. E do o médico chinês, Dr. Wu, né? Que foram os que iniciaram. O Dr. Wu foi o primeiro presidente, depois acho que o início também foi presidente, da Abreflor, criaram um jornalzinho chamado Floretim, né? E começaram a. E nessa época, estava falando até para a Celinha, eles faziam núcleos. Eu mesma participei de um núcleo no Rio de Janeiro, né? Acabei, eu acho que não sei nem se eu cheguei a receber carteirinha da Abreflor, mas eu fui a muitas reuniões, né? Que tinha uma menina que organizava no Rio de Janeiro, também uma das primeiras aí, terapeutas florais, e ela organizava aqui o núcleo. Então, já existiu essa forma de núcleo, né? E não era formalizado, né? Era assim, juntavam as pessoas, tinha o nome de núcleo, e eram pessoas físicas, né? E que através dessa pessoa que coordenava, você se inscrevia, né? A terapia floral foi crescendo, muitas coisas foram acontecendo, a Abreflor foi funcionando, até um tempo em que é, ficou meio diluído, é, ficou meio paradinha lá, né? Nós aqui do Rio de Janeiro, na época, né, eu tinha uma empresa chamada Florescência, e ela distribuía florais e organizava cursos, né? Então, você vê, já estávamos em 2000, né? Ano 2000, né? Já 10 anos da existência. Quer dizer, a empresa foi fundada em 93, mas a gente estava lá, cada um por si, né? E acabava que a própria Florescência, ela aglutinava essas pessoas, né? E, na época, os florais brasileiros, as essências florais brasileiras estavam surgindo com muita força, mas elas não tinham muito espaço, porque todo mundo queria só as internacionais, né? Então, a gente trazia né, as pessoas de fora, que davam os cursos, né? A Austrália, primeiro, florais primeiro depois de Bach, foi essências florais da Califórnia, né? Califórnia, Califórnia. Alasca, deserto, que foi o primeiro que eu conheci, Deserto. na verdade, né? Então, tudo isso mobilizava muito, muita gente no Rio de Janeiro, no São Paulo também, mas como São Paulo é São Paulo, né? Eu estava aqui no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, isso era muito mobilizado. Cada turma dessa tinha mais de 60 pessoas, né? 60, 80 pessoas, né? Depois começou a ter um curso que vinha o Hércules Jaci, que vinha lá de Belo Horizonte, e formou muita gente no Rio de Janeiro, que ele dava um curso de formação. Então, estava em plena ebulição a terapia floral
especialmente São Paulo, Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, né? Era onde mais forte mesmo era São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro menos que São Paulo, mas Rio de Janeiro. Então, né, eu fiquei muito preocupada com a história da gente não ter. Das pessoas me perguntarem, mas será que o Floral Nacional é tão bom como quanto é sério? E eu ficava chateada, pensando, meu Deus, ninguém conhece o pesquisador da Austrália, ninguém pergunta isso. Aí vem a pessoa da Austrália e você fica aqui se deliciando com todas as descobertas, né? E eu achava isso injusto com a nossa pesquisa. Então, eu resolvi montar um congresso nacional apenas dos florais nacionais. E foi um sucesso. Foi o primeiro com flor. Foi um sucesso. Nós tivemos 14 sistemas florais nacionais e outros que vieram porque não estavam no programa, mas se apresentaram. Então, foi realmente como se juntou muita gente ali, começou-se a pensar que a gente estava precisando de uma representação, porque estava tudo muito solto, não podia uma empresa ficar fazendo esse papel de juntar, juntava nos cursos, mas não trabalhava pelo terapeuta floral, pela terapia floral, né? Claro que trabalhava, mas não era dessa maneira que era, porque tinha cursos, ensinava e tal, porque foi como se formaram os primeiros terapeutas se formaram assim, indo lá, fazendo cursos, né? Aprendendo repertório, né? Estava em Enfim, construção, né? A estava profissão realmente em estava em construção, construção. exatamente. Então, um grupo se reuniu lá. Eu nem participei dessas reuniões, porque eu estava toda envolvida com o Congresso. Então, teve um grupo que se juntou do Brasil, né? E lá estava a última presidente da Abreflor, né? A Mônica, gente, nem o nome bem direito. Servine. Mônica, A Servini? Servine. Mônica Servini. A Mônica Servini era presidente, mas a Abreflor estava lá meio parada, né? Então, de lá saiu a possibilidade de se formarem associações. Nessa reunião também se formou a Abracampo, que foi a Associação dos Produtores. Então, na verdade, esse primeiro Conflor foi um lugar assim de fervilhamento de ideias e de início de uma real organização da terapia floral, né? Então, saiu gente aqui para o Rio de Janeiro, tinha uma moça de Pernambuco que resolveu também, a menina de Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e nós, Rio de Janeiro, Minas Gerais Minas também. Gerais, Minas Gerais. Então, era esse o grupo que saiu com a ideia de, isso foi em 2003, em 2004 começaram a se formar as associações. No Rio de Janeiro, se for- 18 de março, né, de 1900, né, de 2004. 2004, então foi formalizada a Rio Flor, né, associação, que teve um nome primeiro, depois mudou e virou Associação de Terapeutas do Estado do Rio de Janeiro, né? E aí tivemos a Arte Flor, no Rio Grande do Sul, a Amit, em Minas, a, a FEFLOR. Associação Paulista, Associação da Paulista, primeiro, é. Associação Paulista de Florais, de Terapia Floral, e o Mato Grosso do Sul, MS Florais, MS Florais, né?
Ainda tinha essa lá É de Santa Catarina, Aster, que no a Rio, Aster, em Asterflor, né? Asterflor, Asterflor, acho que que foi. era E esse pessoal de dois. Pernambuco que depois não deu resultado, essa também de Santa Catarina também não chegou a se formalizar, e ficamos com essas associações, 5 associações. E aí começou um grande trabalho de todo mundo, né? A Rio Flor foi o maior sucesso, porque nós é que tivemos o maior número de associados, que promovíamos os maiores. Gente, estou puxando a sardinha, mas foi uma sardinha verdadeira, tá? Era quase um golfinho, não chegava a ser uma Não baleia, era mas uma sardinha, estava virando. já estava Enfim, São maiorzinho, um Paulo se baiacuzinho. organizando, Arte Flor estava muito bem, as outras todas funcionando, mas a Rio Flor, realmente, ela estava puxando o cordão mesmo. Foi muito forte todo o trabalho. Então, chegou um momento em que cada um fazia meio do jeito que queria, né? E sentiu-se a necessidade. Não, e por isso não. Às vezes você precisava de uma representação política, né? Acontecia um evento, tinha que ir um representante dos terapeutas florais. Bom, vai quem? Vai a Rio Flor, vai a Bahamut, vai eu, né? Então a gente começou a sentir a necessidade de formalizar um. Mas quando formamos, desculpa, quando formamos lá essas associações que saíram, a gente tentou transformar a Abreflor numa confederação, Foi que é isso ela mesmo. que ligaria todas essas associações. Mas isso não andou das pernas, não, né? Não sei o que aconteceu, não me lembro, mas não aconteceu, então ficamos pulverizadas mesmo. Então, a Rio Flor puxou essa questão, levamos para as outras associações, as associações concordaram, então nós fizemos reuniões em todas as associações, cada um na sua, para tirar um estatuto de o que seria de autorregulamentação, É uma entidade, um né? conselho de autorregulamentação, né? Porque a gente precisava de um conselho, seria um conselho, mas de autorregulamentação, porque não era o Estado que estava formando. Então, todos nós fizemos o estatuto e o código de ética e votamos em cada associação. Foi incrível, porque no dia da votação do código de ética, nós tínhamos 50 pessoas, 50 associados. Gente, quando a gente vê essa coisa, a gente junta 3, 4, né? Que hoje ninguém quer sair para se reunir. 50 pessoas estiveram e discutiram, né, foi muito bom, muito bom. E cada um de nós levou, quer dizer, marcamos uma reunião em São Paulo, no 1º de maio. Gente, isso foi assim, muito lindo, porque foi assim: era um 1º de maio, era lua de Vesac, né? Era Chegando lá, nós ficávamos num Um mosteiro, né? Eu convento. não É sei o nome mais, convento, né? esqueci tudo É um isso, gente. convento. Era Era um aquele convento, né? Que convento sempre os cursos lá em São maravilhoso, Paulo, é. muitos cursos eram dados lá, e aí nos deram uma sala chamada Shalom, Paz, né? Olha que lindo, né? Então, neste dia, que foi dia 1º de maio de 2010, Sim. juntamos lá um dia inteiro para a gente discutir todos os códigos de ética e o estatuto. Você pensa como foi? Cara, nem almoçamos, mandamos comprar um salgado, botávamos lá e. Então, foi Foram muito horas, incrível, horas, né? horas, Foram horas. representantes de todas as associações, né? Mesmo a Associação Paulista, que estava meio parada também, foram duas.
representantes, né? Do Rio fomos eu e Celinha, Rio Grande do Sul, a Amit e a MS Flores também estava Tem uma presente. Então, foto, né? Tem tem uma uma foto foto, que é linda de aquela todos nós icônica, né? Ficou reunidos, né, para sempre no lá. convento, é. As 10 pessoas, né, que participaram, 10 mulheres, né? Mulheres que discutiram. Aí saímos de lá com um rascunho, né? Coisas que fomos tirando junto, outro, aquilo que não era, tá, não. Saímos com um código de ética e um estatuto que depois foi revisto e tal, né? Anos depois, porque ele se manteve durante bastante anos, né? Sim. Então, o Conaflor só foi registrado, ele só teve um CNPJ em 2016, né? Que foi oficializado. Mas eu não quero nem saber dessa data de 2016, né? A data foi 1º de maio de 2004, uma 2010. lua de Vesak, uma sala Shalom, né? No Dia do Trabalhador. Então, isso para mim foi coroando um trabalho incrível que foi de todos esses terapeutas que estavam mobilizados para que a gente pudesse ter uma organização central, né, que pudesse nos representar em todos os eventos, inclusive os eventos políticos, né, que depois começou das frentes lá em Brasília, né? O ato médico, né? Teve aquela Teve o ato questão do ato médico que a gente médico. participou, né? Muitas A gente situações. participou de muitas coisas, né? Então, e felizmente, né? Com muito esforço e tendo se repetir presidente, vice-presidente, vice-presidente, que isso também é uma outra questão, né? Das organizações, daí também a questão do assunto que vai se falar, que é o assunto de transformar, mudar a questão da Rio Flor e das outras associações, é não ficar também esse peso em cima de algumas poucas pessoas, porque não é simples, não, carregar uma diretoria, não é? Trabalhar, puxando tudo isso, e sempre nos cargos, mas agora que a gente está aí conseguimos, né? Sério, conseguiu, né? Botar uma novinha aí como presidente, porque a gente já estava, olha, de, de bengala, né? Andando de bengala, presidente, vice-presidente, vice-presidente, né? Então, eu acho que as coisas mudam, crescem, a gente está num momento totalmente diferente e a gente precisa fortalecer o Conaflor, porque é a nossa representação, né? E que tem feito um trabalho muito bom, né? Assim como as associações, mas ele tem representação nacional. Ele é reconhecido como representante dos terapeutas florais, né? Então, se for para Brasília, quem vai lá é o representante do Conaflor, que vai lá discutir com os deputados, etc., né? Então, eu acho que é isso. A história continua, né? A história da representação nossa continua, e tenho certeza que as mudanças que se propõem são mudanças para a gente manter e melhorar tudo isso, crescer sempre. Tá, hoje está muito pulverizado em função das questões do tipo de formação que a gente está vendo por aí, né? Então, acaba que é muito curso, né? São cursos que nem sempre a gente concorda, acho que tem que ser por aí, porque... Mas, com a regulamentação, que também é uma questão e é uma discussão, né? Se autorregulamenta ou regulamenta, né? Cada uma tem suas vantagens e suas desvantagens. Então, a gente precisa fortalecer,
o Conaflor, porque é ele que está levando essas questões adiante, né? Então, Com é isso que eu queria certeza. falar. É muita coisa, a história é longa, tem muitas histórias no meio, né? Histórias muito bonitas, eu acho, né? De um trabalho longo, né, gente? Começou em 90, de 90 para cá são, né, 26 anos, né? Não, 30, trinta e gente? seis 30, 30, 30 trinta e trinta e seis 36. seis anos, né? Então, é muito trabalho, né? Começa, como disse a Eunice Hermel lá no que eu estava ouvindo, quando ela começou falando de probióticos, né, que é essa fermentação, aí ela fala como começou a terapia floral, era fazia aquele pãozinho, e aí fermentando devagarinho, fermentando, 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 né? E a gente tem que continuar fermentando isso, né? Fazendo isso crescer e realmente porque Lisete, eu adorei essa história. Eu é, adorei. Eu não sabia, né, que tinha sido assim, né? Então foi bem legal. Isso podia botar até no YouTube, só essa parte aí da história toda da Rio Flor, que é muito interessante. A eu gente tenho um texto que já pretende. fez parte das aulas e É, tal. Eu vou mandar de novo, que aí fica lá né? Eu, eu tenho uma coisa de escrever, né? Eu começo, eu faço, mas tem uma história, né, da organização, e uma historinha da terapia floral e a organização da terapia floral. E aí eu vou mandar aí para ficar no. A Muito história é legal. linda, né? É linda, eu Ah, fico assim, emocionada, que até a Lisete brincou assim, Celinha conseguiu alguém, né? Mas como é que a gente pode deixar isso morrer? A gente não pode deixar isso morrer, Pois né? E é. aí eu falo assim, quando a Celinha falou, Flávia, a gente precisa mais de alguém. Até parece que ela se livrou, né? Ela não se livrou, não. Todo dia, né? pois Celinha, é, gente. Celinha! Mas é emocionante. A gente fala assim, gente, alguém tem que querer, alguém não, alguém, né? Porque Gente, assim, só não. tá a Rita aqui, a Emanuele, tá a Adriana, né? Tá, então, assim, a gente tá se falando, a gente tá aqui vivendo isso porque essa história é linda, essa história precisa ser compartilhada. Igual a Elisete falou, isso é um resumo do resumo, né? Mas Isso. quanta coisa linda vocês já viveram, quantas dificuldades, né? Mas é um caminhar, né? É um caminhar que a gente vai, é um revezamento ali que vai, né? A gente vai passando o bastão, quer dizer, vocês vão passando o Agora, o bastão, não, vocês vão impressionante é que tudo acontece quando tem que acontecer, né? Na é, hora certa, né? Só é. acontece porque tem que acontecer, porque tem gente que topa, né, levar essas coisas adiante, carregar uma bandeira, né? Ir lá na frente carregando bandeira, né? Então, é isso. Falando em carregar bandeira, lembrei de uma coisa interessante. No ato médico, a presidente da Rio Flor era Marta. E aí tinha que participar, lá ia ter uma manifestação em frente à Assembleia, depois, não é a Assembleia, não, a Câmara de Vereadores, Câmara e de. É, depois íamos caminhar, não sei aonde, mandamos fazer uma faixa enorme. Só eu e a Marta que comparecemos. Aí tem uma foto, eu segurando de um lado, a Marta segurando do outro, mas está lá, né? Conaflor, Rio Flor contra o ato médico. Então, é assim, né? É assim. E tem que ter aqueles que carreguem a bandeira, Ó, deixa e eu falar. outros vão vir junto. Senão, certeza. a gente não teria nenhuma das associações, não teríamos o Conaflor, né? É, Acho que agora, Celinha, de repente a gente podia falar um pouquinho mais da questão da dissolução, né, da Rio Flor, que sim. a gente já chegou a fazer uma reunião, disponibilizamos para os associados. Essa dissolução era para ter sido feita alguns meses atrás. Nós adiamos, né, justamente por questões burocráticas, que a gente queria ter certeza do processo, para a gente não. Porque apesar da gente, a intenção é economizar, a gente gasta para, né, também para ter a dissolução. Sim. Então a gente ficou com medo de gastar um dinheiro depois, não, tem que refazer e gastar dinheiro, né? Porque
É o que eu sempre falo, a conta, né, da Rio Flor, né, Adriana, que é a nossa tesoureira, né, a gente tem mais zelo do que a nossa própria conta, né, porque é um dinheiro, não é o nosso dinheiro, é o dinheiro do associado, né? Então ali a gente economiza ali, a gente esse mês a gente pagou, né? Tivemos que pagar a renovação do Zoom, tivemos que pagar algumas renovações de antivírus, então assim, são coisas que a gente vai olhando, vai economizando, vai vendo, né? E vai ali prestando conta, deixando tudo planilhado. Se algum associado quiser, né, quiser ter acesso, quiser saber, a gente também está aberto a isso. Né? Então, assim, a gente ficou com medo de gastar um dinheiro para fazer a dissolução e dar errado. Aí a gente resolveu parar, poder pesquisar direitinho. Agora vamos retomar para a gente poder fazer. Só que é importante a gente tirar dúvidas, né? Porque a gente, é aquilo que a Lisete falou, é uma trajetória muito linda, né? Que a gente percebeu que a gente tem que nos fortalecer desta forma, né? Então, assim, a gente tem 4 pessoas jurídicas, né? Sendo que a gente pode fazer o mesmo trabalho, o mesmo serviço com apenas uma, né? E aí a gente vai ter mais recursos, até para quem sabe a gente ter mais encontros, promover, né, mais eventos, né, poder a gente virar o ano, né, de repente não ter reajuste, né, porque a gente sabe que está todo mundo às vezes, né, numa situação financeira às vezes mais complicada. O importante é a gente estarmos juntos e lutando aí pela nossa causa. Aí Celinha, como nossa presidente aí do Conaflor. Sim, nesse momento estou nessa função, né? Lisete já foi aqui, a nossa presidente honorária aqui do Conaflor. Agora estou carregando aqui esta frasqueirinha. Passou o bastão. Sim, assim, esse movimento, né, depois dessa história toda, a gente vê que tudo evolui, né? Tudo é uma trajetória, né, que vai ficando mais complexa, vai apontando novos caminhos. E o que a gente viu ao longo desse tempo é que a gente procurou sempre ter um movimento de união das várias representações regionais. A princípio a gente pensou em representações estaduais, mas como algumas entidades estaduais tiveram muitas dificuldades, como a AMIT, como São Paulo, a Flora, e aí tivemos muitas dificuldades, a gente passou a ter uma representação regional. E o que a gente tem é um custo absurdo de manter as pessoas jurídicas trabalhando. E o que a gente viu ao longo desse tempo é que a gente encontrou várias pessoas que gostariam de montar associações nas suas localidades, mas não conseguiam registrar a sua pessoa jurídica. Porque você tem que ter no mínimo 14 pessoas, né? Presidente, vice-presidente, tesoureiro, tesoureiro suplente, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário, conselho fiscal, suplentes, né? Então, é um número absurdo. Aí você vai lá, paga não sei quanto para poder fazer aquele registro, né? É um negócio muito grande. E aí as pessoas, você não consegue, com essa facilidade, 14 pessoas para trabalhar voluntariamente. E é trabalho, né, gente? É trabalho. A gente se reúne não sei quantas vezes por semana, né? Na sexta-feira eu tive reunião de manhã, tive reunião de tarde, tive reunião à noite, né? Então, voluntário. Ah, mas Célia, você só faz isso? Não. Você trabalha, né? Para poder ganhar dinheiro e poder ter uma reunião com um grupo de trabalho voluntário. Então, é uma loucura, né? Então, o que que acontece? A gente não conseguiu. Recentemente, né, Lisete, aquele pessoal lá de Fortaleza, não foi? Pernambuco, Fortaleza, lutou, Pernambuco morreu na praia, porque não conseguiu o número de pessoas para se comprometer para começar. Então,
Isso foi uma grande discussão, as dificuldades que enfrentamos. Por exemplo, a Rio Flor tinha sede física. Não tem como pagar sede física. Abençoados os deuses dos recursos virtuais, porque senão a gente não tinha. A Rio Flor já funcionou na sala, na casa de não sei quem, no espaço, na garagem da Florescência. Começou na garagem. Né? Então, assim, loucura. Então a gente falou assim, gente, vamos pensar, porque tudo precisa se adaptar. A gente precisa pessoas trabalhando, a gente precisa uma representação, mas a gente não precisa um monte de PJ. A gente pode centralizar essas exigências para poder funcionar, né? De ter uma PJ, ter o contador que vai, não sei o que. A Adriana é contadora, ela é a nossa tesoureira e ela é contadora. Jesus Cristo, ela está fazendo um milagre aqui com a gente. Mas na hora de declarar, né, eu não sei o que, imagina poder controlar, né, o pagamento da anuidade dos associados, tudo direitinho. Tem gente que entra, tem gente que sai, quem saiu quer voltar. É uma loucura, né? Então, a gente pensou, vamos usar o modelo onde o Conaflor pode ter todos esses encargos, né, jurídico-administrativos. Então, ter o presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o segundo tesoureiro, o secretário, o conselho fiscal, tudo certinho. E as associações a gente desonera, né, em termos monetários, jurídicos, administrativos, e elas passam, as associações, né, que vai ser aprovado isso, né, vai ser votado e aprovado, elas se dissolvem enquanto pessoa jurídica, continuam a existir como núcleos, com o mesmo nome e a mesma função de representação, tá? E congregando os terapeutas a nível regional, tá? Incentivando a criação de novos núcleos, porque aí você não vai ter que ter 14 pessoas ir lá pagar uma nota, e dependendo do estado, o custo é maior. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o custo é maior do que vários lugares, vários estados, São Paulo também, que são estados grandes, que têm um protagonismo a nível nacional. Tudo é caro. Você vai reconhecer uma firma, quase que lá ajoelha lá para deixar seu fígado, um rim lá, porque é tudo caríssimo, tá? Então, o Conaflor tem sede jurídica no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E foi lá porque lá era a representação, Rogéria, presidente do Conaflor, quando registrou, né? Que a Elisete já tinha sido, aí foi Rogéria, né? Acho que é essa sequência, né? Aí quando registrou, 2016, já era Rogéria, morando em Porto Alegre, registrou lá, foi, sei lá, metade do preço que se fosse registrar no Rio de Janeiro, né? Então, a proposta foi, as associações que quiserem se dissolvam enquanto pessoa jurídica e renasçam enquanto núcleos, mantendo tudo, mantendo todos os dados, toda a representação, vai recolher os valores vão direto para o Conaflor com correspondência com a associação. Eu vou juntar o meu dinheiro, vou dar para o Conaflor? Não, somos todos Conaflor. E a Rio Flor tem tantos associados,
pagam tanto, aquele valor continua sendo referendado à associação. Mas quem tiver no desespero, o Conaflor pode apoiar, porque aí estamos todos juntos. Então, é um ganho imenso a nível do funcionamento, da representação da terapia floral brasileira, nacional. E efetivamente estaremos juntos. Então, a proposta foi essa. Oi. Perguntinha. Sim. Porque eu acho que esclarecer um pouquinho mais, assim. E aí eu vou fazer a Sim. pergunta para você. A pessoa continua se registrando na Rio Flor e pagando Sim. para a Rio Flor? Sim, a pessoa se registra na Rio Flor e a planilha da Rio Flor, ela está no Conaflor. Então, eu sou 032 Rio Flor, Conaflor. A Rio Flor, diante do Conaflor, é 01. Sim. Então, Mas o que eu meu estou dizendo, estou número querendo saber eu registrando aqui, eu vou pagar para quem? para Rio Flor, que é como se for... Vamos pensar na agência Associação bancária. mesmo. Agência bancária, Banco do Brasil. Eu abro a conta no Banco do Brasil do Meier, Rio de Janeiro. O meu dinheiro está no Meier, Rio de Janeiro? O meu dinheiro está no Banco do Brasil. Uhum. Não, Mas por eu isso, movimento a minha conta, vou lá, o gerente me atende. Ele é o quê? Banco do Brasil Meier. Ele resolve meus probleminhas aqui. Ah, eu não estou conseguindo acessar, mas eu estou no Banco do Brasil. Então, eu estarei no Conaflor com a administração da Rio Flor. A Rio Flor recolhe e tudo vai direto para o Conaflor, sendo que eu sou a associada 032/01. Sou associada Rio Flor, Conaflor, Rio de Janeiro, tá? Então, o gerente da minha agência do Banco do Brasil aqui, ele responde pelas minhas dificuldades aqui no Rio de Janeiro, no Meier, tá? Mas toda a regência é do Banco do Brasil. Aí eu vou tirar o meu dinheiro, eu vou fazer não sei o quê, eu me reporto à minha agência. Eu vou me reportar à Rio Flor. Rio Flor. E a Rio Flor vai tirar todas as dúvidas, vai caminhar, vai não sei o quê, vai recolher aquele meu valor, vai passar para o Conaflor, mas ela não vai precisar ter um contador específico para conferir todo o meu movimento. Aqui eu não vou precisar pagar um contador exclusivo para Rio Flor. O contador do Conaflor terá mais trabalho, né, gente? Porque ele vai ver o movimento da Rio Flor, da MS Flores, né? Do núcleo lá da Bahia, que a Lisete vai fundar, do núcleo lá do Nordeste. Ele vai acompanhar tudo. Agora, a tesoureira do núcleo Rio Flor vai se reportar direto à tesoureira do Conaflor, que vai estar em contato com o contador do Conaflor, tá? Então, os tesoureiros batem papinho e o tesoureiro do Conaflor bate papinho com o contador do Conaflor. Porque senão aí eu tenho o contador da Rio Flor me diz uma coisa, o contador do Conaflor me diz outra coisa, aí eu tenho uma dúvida aqui, aí vou tirar a dúvida aqui, vou tirar a dúvida... Não, a gente tem uma unidade. A gente vai
trabalhar para as anuidades serem idênticas, tá? Então, a gente vai ter uma normatização. Quem fizer um curso que a MS Flores promover, é o curso do Conaflor MS Flores. Eu sou Rio de Janeiro, Rio Flor, mas eu sou Conaflor. Eu vou pagar a mesma coisa, vou ter o mesmo desconto, eu vou ter acesso a tudo que o meu coleguinha lá do Rio Grande do Sul, não sei da onde. E o Conaflor vai poder receber, que, por exemplo, nós temos aqui um associado que é do Acre. Como eu vou resolver os problemas do cara do Acre? Ele agora vai estar em contato direto com o Conaflor, porque lá não tem um núcleo. Entendi. E quem é que vai votar as coisas, as ações sobre terapia floral decididas a partir de agora? Não é a associação, são todos os associados. Então, a gente tem uma abertura democrática, porque agora todas as propostas do Conaflor são apresentadas a todos os associados de todos. Vai dar trabalho, hein, gente? Tá? Mas a gente vai ter um form, um Google Form, todo mundo vai ver. Eu não vou poder precisar, enquanto Rio Flor tá explicando o detalhe para o meu associado que tem uma dúvida, eu vou levar aquela dúvida para o Conaflor, aí o Conaflor vai responder, eu vou falar com o meu associado. Não, o Conaflor vai ter a sua assembleia, todos os associados vão estar presentes, quem quiser, claro, né? Vão votar, vão aprovar, porque a partir dessa migração, o associado do Conaflor é o terapeuta floral de qualquer região. E o núcleo, ele congrega. Então, o associado amplia os seus horizontes de participação, tá? A diretoria do núcleo fica fortalecida, porque ela tem o Conaflor de uma forma mais presente junto com ela, tá? Ela não perde nenhum recurso, ao contrário, quando a Flora passou por muitas dificuldades, se ela tivesse já essa representação, o nível de suporte seria outro, porque ela não ia ter gasto com o contador. Para elas dissolverem a Flora, elas gastaram uma grana preta, porque dissolver é um custo, como a Flávia falou. E ela era só a presidente, a secretária e a tesoureira, porque não precisaria de conselho fiscal, não precisaria de comissão de não sei o que. Comissão existe só se você quiser, né? Tá? Comissão pedagógica. O Conaflor tem uma comissão pedagógica. E a comissão pedagógica dos núcleos pode trocar figurinhas, né? E o curso da Rio Flor, por exemplo, pode ser o curso do Conaflor, porque a gente tinha uma pressão. As associações não vão ter curso para o povo que é da sua região. Agora, os cursos são do Conaflor. Aí um núcleo pode se ocupar. Esse núcleo aqui vai se ocupar só do curso voltado para tratamento, para cuidados de saúde mental. O outro vai se dedicar a cursos na área lá do autismo. O outro, então, a gente vai ter cursos do Conaflor, oferecido pelos seus núcleos. E às vezes a gente fica com a vela na mão procurando um professor, e aí a professora lá, não sei de onde, pode dar curso aqui, porque os cursos vão se manter preferencialmente
online, ao vivo, porque aí o foco do Conaflor é a formação responsável e aprofundada. Estamos entrando já na próxima papo, que é da regulamentação. Porque precisamos fortalecer os núcleos e as associações e a terapia floral através de um terapeuta floral bem fundamentado, né? Porque aí nós estaremos mais fortalecidos também diante das demandas reais. Tudo mudou, né, gente? Antes da pandemia, pós-pandemia, a gente está vivendo um furacão. Temos que nos adaptar, temos que buscar saídas estratégicas. Eu lembro daquele desenho um pouco antigo que falava saída pela direita, saída pela esquerda, né? Que era do Papalégua, né? Eu acho, sei lá, era um desenho muito antigo, que de repente saída pela esquerda. Então a gente tem que ter estratégias de sobrevivência num mundo. Não é a terapia floral que está em transformação. O mundo, o planeta, o universo, né, está em transformação. Quem ficar parado, tiver uma vida de pedra, né, vai ficar ali parado. O mundo está muito louco. Então nós temos que acompanhar e estarmos muito unidos. Celinha, Né, posso para aproveitar lidar com falar esses uma desafios. coisinha? Claro, falei pra caramba. Não é isso. É que hoje eu encontrei com uma aluna do curso, né? Nós estamos com o curso agora de formação. E ela falou, Flávia, eu estou encantada. Né? Então, assim, estou encantada com essa troca com os professores. Eu já estou me identificando, eu estou identificando as pessoas. E aí eu falei, da mesma forma que ela elogiou, se ela viesse com alguma crítica, né, a gente também ia ouvir, né? Porque Isso. esse tipo de formato de formação que a gente sabe que o presencial, a sala de aula está cada vez mais difícil, né? E você também restringe, porque aí você só tem o pessoal do Rio, né? A aula é aqui, né? Você consegue no online, né? Colocar ali, expandir. Só que, de certa forma, se você ficar só no online aula gravada, não é seu pavor, né? Cadê a troca? Como é que eu sei que essa aluna tá gostando, está aproveitando, está se aprofundando? Os comentários que ela fez hoje, eu percebi que ela realmente está se tornando uma terapeuta, né? E assim, eu achei muito legal isso. E também se ela viesse com alguma crítica, olha, eu achei o curso assim, Sim, eu também claro. estaria ali né, ouvindo e falando, poxa, sim, legal, obrigada. Sim. Né? Então, acho que é importante essa troca, né? Igual você falou, que acho que mais importante do que a gente lutar pela regulamentação é a gente lutar por uma boa formação, né? Porque bem formado, né, com dedicação, né, as pessoas podem se tornar bons terapeutas, né? Sim. É isso aí, sim, o Conaflor está aí para isso. Né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Fala, Lisete. Léo chegou aí, a gente nem falou com ele. Estava aqui falando pra caramba. Mas como eu cheguei atrasado, eu não falei nada. Boa noite. Ô, Célia, eu tenho uma duvidazinha pode Sim, ser até por favor. boba, mas eu acho que é importante, né, esclarecer em relação à nossa matrícula. Porque, por exemplo, nós que somos da Rio Flow, a gente vai ter um novo número ou permanece a matrícula da Rio Flow? Não vai mudar nada, tá? Cada associação e cada núcleo tem um código. O código da Rio Flor é 01, tá? O MS Flores é 02, Arte Flores, cada um tem o seu código e os próximos núcleos terão também o seu código. Assim como o associado direto ao Conaflor também tem um código, tá? Então, todos os associados, independente da carga horária, né? Porque antigamente a gente fazia o registro
até então, a gente repassava para o registro do Conaflor aqueles terapeutas que chegavam às 360 horas. Agora, todos os associados terão seu número, já mandamos até a lista, né? Todas as associações já mandaram as listas de associados para o Conaflor. Então, o número vai continuar o mesmo. Só vai estar ao lado do número o código correspondente àquele núcleo. Então, eu, Célia, o meu código, o meu registro na Rio Flor é 032. A minha carteirinha vai ser uma carteirinha única para todo o Brasil, tá? Então, vai estar lá no meu número de registro 032, tracinho 01, que está dizendo o quê? Rio Flor. E a gente deve botar o ano de registro da pessoa de ingresso naquela associação. Por que isso? Porque tem gente que sai e volta. Quando a pessoa volta, ela muda de número, tá? Isso é para qualquer entidade, tá, gente? Eu sou terapeuta ocupacional. Quando eu me registrei no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, no CREFITO, o meu número foi 102. Para você ver como é antigo o meu número. Eu me formei em 1980. O meu número era 101. Aí eu me licenciei, tá? Fiquei afastada. Quando eu voltei, o meu número era 101, 1980. Quando eu voltei, o meu número passou a 1485, ano tal, que foi 1990, foi quando eu entrei no serviço público que eu reativei. Mas eu não reativei, eu ganhei um novo número de matrícula. No meu registro, tá lá, Célia Maria Gouveia, teve o seu registro 101 do ano 1980 ao ano tal, saiu, veio, passou a ter o registro 1485 no ano de 1991, tá? E até a atualidade. Então, aí essa data, ela é importante, né? Então, a pessoa provavelmente vai ter, a carteira já está pronta, linda, maravilhosa, muito clean. Então, a pessoa vai ter um número. Aí, vamos dizer, a Maria da Silva é também 032, mas ela é da Arte Flor. Então, ela é 032, 02 e é o ano que ela se inscreveu, tá? Então, com isso, a planilha vai ficar bonitinha, a pessoa vai ter lá tudo direitinho, tá? E o Conaflor vai dar... Então, eu não tenho 360 horas. Eu vou me registrar no Conaflor? Sim, tá? E aí você vai estar lá, é o registro do terapeuta floral em formação. Ele está estudando, se preparando, agregando conhecimento, tá? Até se tornar um terapeuta floral profissional pleno a partir das 360 horas. Mas ele mesmo assim, todos serão acolhidos. A gente até pensou na categoria estudante, porque algumas pessoas pedem, eu recebi até um e-mail recente, eu ainda estou estudando, mas eu já podia me registrar no Conaflor? Recebemos esse e-mail, a gente falou sim, categoria estudante, vamos ter um número provisório, não paga anuidade, ele só fica lá, ele fala, eu já sou do Conaflor. Assim que ele completar,
A carga horária, ele recebe um número definitivo, tá? E o registro definitivo. Mas ele já pode ter, inclusive, a carteirinha, que é de cor diferente, estudante, tá? Por quê, gente? A gente precisa agregar todo mundo, fortalecer todo mundo, tá? E com isso fortalecemos também a terapia floral, né, diante de um universo virtual. Agora, então, com inteligência artificial, né? As pessoas estão fazendo terapia através da inteligência artificial. Aí a pessoa, nossa, eu pedi lá, me deu uma indicação de floral, foi maravilhoso. Porque eu estava com medo, eu não estava dormindo, eu estava ansioso. Me deu a fórmula, eu fiz, né? Foi incrível, me senti muito acolhida, né? Hoje eu vi no jornal uma assim, por que a IA sempre te elogia, né? Tá no Globo. Sempre te elogia, te valoriza e fala excelente o que você escreveu. Ela te acolhe. Aí você tá doida por aplausos. Você quer ser valorizada. Aí ela fala lá, nossa, excelente o seu texto. Estava uma porcaria, mas excelente o seu texto. Aí, nossa, fique tranquilo, né? Essa é uma discussão profunda, porque inclusive tem um processo, né? Que a pessoa até ganhou na Europa, que tiveram indicativos de que a IA teria auxiliado um adolescente no processo de suicídio. Porque ele pode ter dito, ótima ideia essa sua. Assim vai. Ah, eu queria uma coisa indolor. Ah, então que tal isso? Atende à sua necessidade? Então essa é Hoje uma eu discussão. vi uma notícia que a China proibiu a IA para qualquer coisa que seja relacionado a questões emocionais, porque lá estão ficando não tem proibido. A IA só vai estar liberada para Questões trabalhos, para técnicas. profissões, para nada desse negócio. Eu tenho um amigo, eu tenho a minha amiga, eu tenho o meu terapeuta, né? Isso aí. Foi Muito proibido. Então, perigoso. saiu uma lei, a É, lei agora, porque estava demais, as pessoas é. ficando isoladas, porque aí agora já tem o seu amigo, né? Lá, Sim, virtual e virtual, tal, que só diz coisas boas para você. que E aí quando a acolhe o tempo gente inteiro, que tá bom. É, e aí quando a gente fala de formação profissional, né? Hoje a gente está vivendo no curso, mais uma vez, a gente já viveu isso em vários cursos, como você tem um nível de discussão, de troca, a gente vai ter a supervisão, orientação, né? Avaliação, discussão de caso. É um tipo de troca, né? Muito diferente, que uma qualidade, né, focada na humanização, que faz diferença, gente. Faz diferença. Então, podemos ter cursos informativos, igual estou lendo um livro, não é porque eu leio um livro que eu viro terapeuta. No passado a gente era autodidata, né? Mas hoje a gente. Ai, obrigada. Hoje a gente já tem um nível de necessidade de aprofundamento e seriedade na formação profissional que não cabe. Nós estamos no SUS, nós estamos em grupos de autocuidado, estamos em grupos que atendem famílias, né, com atípicas, que têm necessidades diferentes, que é muito sério o tipo de acompanhamento. Então, não dá para ser de uma forma irresponsável. É mais um passo, né? Tá, deixa eu ver se teria mais alguma coisa. Tem dúvidas, gente? Não, sobre isso não. Tá sem som, Flávia? Ah, desculpa.
Acho que para encerrar, a gente poderia também falar um pouquinho como é que está a questão da autorregulamentação, e Da qual comissão que regulamentação. está lá, da regulamentação, desculpa, em que comissão está lá, para também para os associados terem noção do que está acontecendo, né? Já que o Conaflor está acompanhando aquilo que a gente falou, a representação, né, do Conaflor junto às frentes parlamentares, para os associados ficarem sabendo como é que está, em que pé está, em que fase está, né? Que vai ser para amanhã, né? Como é que está, o tempo mais ou menos que leva, o que eles podem esperar, mais ou menos, para a gente poder encerrar com esse assunto. Eu acho que a gente pode até marcar outro café, né? Porque a gente Ah, tem eu assunto, acho. né? Tinha que ser um café só com as histórias da Lisete, da Celinha aí, que tem história beça para contar, um tricô Da imenso aí. Lisete. A Lisete tem muito tricô. Não, Celinha, você também estava ali, ó, sabendo de tudo. Essa Tem a daí, ó, história tá lá desde o começo. A da Gil. formação, né? Que tá o nosso curso aí, o Léo aí também está arrasando aí como professor. Tem as meninas aqui, ó, a Emanuele, que olha, tá sempre ali, a Emanuele e a Rita com a questão do site, né? Tem muito trabalho, muita coisa legal É, acontecendo, e às vezes a gente, né, falta conversar, né? Cada um, a gente, é o que a Celinha falou, a gente faz um trabalho voluntário, né? Que a gente se dedica, e às vezes falta tempo da gente bater papo, né? A gente precisa Aí bater não esse precisa papo. gravar, aí não precisa gravar. Aí a gente só Isso, fica trocando, né? só no Porque esse papo. negócio de gravar, né? Você fica, mas Ó, a aí gente está eu prometendo estendeu um demais. piquenique. Tem que esperar a Lisete vir para o Rio para a gente fazer esse piquenique aí. pois é. Então, Agora vai demorar um gente, pouquinho. vamos combinar. Então, gente, esse é uma segunda conversa. Tá? A primeira é essa, né? Que agora vai ser convocada essa assembleia, essa AGE, né? Assembleia Extraordinária para é, dissolução da extinção, né? Dissolução da pessoa jurídica, né? E vai ser feito todo aquele processo, ser convocado novamente, mandar o formulário para o pessoal votar, se concorda, não sei o que, não sei o que lá, e a realização, isso vai ser feito. Esse é um E vai ser processo. informado por e-mail, tudo certinho, WhatsApp, todo mundo vai ficar sabendo da WhatsApp, data, isso aí, vai ser certo. com antecedência. Então, assim, fiquem tranquilos que todo mundo vai ser informado com tempo aí, Sim. se E quem organizar. tiver dúvidas, manda as dúvidas que vão ser respondidas da mesma forma. Tem o nosso grupo do WhatsApp dos associados, colocando lá. De fato, a gente ficou pendente outros Café com Flor, né? Outros eventos desses, porque a gente está numa maratona aqui de acontecimento, gente. É muito trabalho. É o curso que a gente foi uma batalha, né, para organizar no meio dessa virada aí de ano, né, e também a questão da regulamentação, que foi uma surpresa, o movimento desse projeto de lei. O projeto de lei estava lá desde 2018, que foi construído a partir do próprio Conaflor, junto com a assessoria jurídica lá, que nos apoiou bastante, do deputado Cherini, lá do Sul, né? A Rogéria, na época, era a nossa presidente. Rogéria é advogada, além de terapeuta floral e pesquisadora de florais. E esse movimento surgiu dessa necessidade, é um passo, né, à frente. Eu lembro numa reunião lá em São Paulo, que eu acho que foi da Abriflor, que estava isso há não sei quantos mil anos atrás, que eu estava lá presente, o Lisete também estava, mas eu estava uma hora que eu estava assim na varanda e vi a Maria Grilo e falou assim: a terapia floral ainda está engatinhando, né? Eu ouvi a Maria falar isso várias vezes. A terapia floral ainda está engatinhando. Sim, né? Aí já se passaram muitos anos, né? E
hoje a terapia floral está sendo convocada a dar um passo. Quando se levou essa proposta do projeto de lei, já foi um passo, porque já é uma necessidade estabelecer fronteiras, né, gente? A gente já viu, a questão do ato médico foi algo que mexeu muito com a gente. Por exemplo, a acupuntura. Eles perseguiam a acupuntura, depois queriam que a acupuntura fosse só dos médicos, né? Então, a homeopatia, atacavam a homeopatia, aí depois queriam a homeopatia só para os médicos. E há 30 anos se luta para a homeopatia poder ser realizada, a consulta homeopática, por profissionais não médicos. A terapia floral está aí. Então, hoje você tem, a pessoa faz um curso lá de 5 horas, 6 horas, aprende alguns repertórios e virou terapeuta floral. Então, mas a terapia floral tem tudo para se constituir, né, uma profissão devidamente respeitada, ocupando o seu lugar no panorama, no leque de práticas integrativas, como uma profissão, né, que tem todo um protocolo de atuação que faz com que hoje a gente tem livro, né, escrito Medicina Floral. Eu lembro uma palestra que eu vi do Breno, né, falando sobre isso. Tem os fundamentos, tem toda a base para se constituir uma profissão devidamente formalizada. E se nós não dermos esse passo na construção de referências, né, a gente vai ter terapia, pseudoterapia floral feita por IA e tá tudo bem. Então, é um passo de maturidade que começou desde que Lisete trouxe a terapia floral de uma forma artesanal ainda, enquanto, né, formação, né, lá no comecinho, nos primórdios. A Florescente foi uma referência incrível nessa formação, assim como outras pessoas, tá? Que tá nesse histórico. E hoje eu lembro o Julian falando também que em nenhum lugar se faz terapia floral como no Brasil. Ele falou isso verbalmente. Então, nós precisamos ocupar esse lugar. Agora, como a Lisete falou, tem ganhos e perdas. Tudo na vida tem escolhas. Amadurecer. Olha só, eu ficava em casa só soltando pipa. Eu soltava muito pipa quando era criança, tá, gente? Mas agora eu tenho que trabalhar e ganhar dinheiro. Os meus pais me sustentavam, mas agora eu tenho que me sustentar. Se eu não ganhar dinheiro, eu não posso comprar minha blusinha. É o amadurecimento. Então, para se tornar um profissional, um terapeuta floral, eu tenho que ter uma formação adequada que envolve o quê? Matriz curricular, temas que eu tenho que estudar. Não é gravação repetida, não, gente. Isso é o nosso dia a dia. Temos que estudar diariamente, tá? E temos que cumprir carga horária e comprovar formação. Aí nós que somos autodidatas, que tivemos, sim, mas vai ter essa possibilidade. Então, esse avanço do projeto de lei, que estava lá desde 2018, quase 10 anos, dormitando, né, que caiu na Comissão de Saúde e foi avaliado e foi aprovado, botou todo mundo em polvorosa, mas estava lá desde 2018, esperando, por favor, lembrem da gente, né? E ali o que acontece no projeto de lei? Traça alguns parâmetros
algumas referências para que você possa dizer: eu sou terapeuta floral. Eu não sou indicador de floral. Eu não sou uma IA. Eu não sou uma pessoa que sou informada e saio largando os florais por aí. Não, eu sou um terapeuta floral, um profissional. Tem que ter alguns parâmetros. Aí eu sou acupunturista. Aprendi a dar agulhada num vídeo, né? Se eu perfurar o pulmão de alguém, desculpa, é porque eu não, no meu vídeo eu não entendi direito. Não, ser terapeuta floral tem responsabilidades também, como outras práticas também. Aromaterapia tem que ser terapeuta. Floral não tem um impacto sobre a bioquímica do corpo, não está lá na nossa definição. Aromaterapia tem, porque o óleo essencial tem. Então, são profissões que precisam ter parâmetros de referência. Então, o nosso projeto de lei andou, a Comissão de Saúde aprovou, e agora nós estamos na Comissão de Trabalho, que vai avaliar o projeto de lei. É um projeto de lei amplo que acolhe profissionais formados nas faculdades. Então, ele prevê que a gente possa ter um curso de graduação em terapia floral. Nós temos? Não, mas podemos ter. Quando o projeto de lei fala terapeuta floral, quem fez uma graduação em terapia floral, teremos faculdades interessadas em formação, ou 4 anos, ou como tecnólogo, que a gente acha muito legal, 2 anos e meio, já abre essa porta. Uma coisa é a gente que viu a terapia floral crescer. Como disse a Lisete, somos jurássicos. A coisa agora é o profissional, a pessoa que resolve fazer um cursinho e não fez essa trajetória. Então, precisa ser uma coisa mais formalizada. O boticário, no passado, arrancava o dente das pessoas, né? Aí dava uísque para a pessoa beber e ficar lá alcoolizado para poder arrancar o dente. Hoje tem todo um cuidado para a pessoa não ter dor, para não inflamar, né? Terapia floral também precisa de dados de formalização para acolhimento. Então, considerado terapeuta floral quem fez uma pós-graduação em terapia floral. Legal, né? A gente tem alguns conselhos que reconhecem a terapia floral como uma especialização da sua área. Aí tem farmácia, tem enfermagem, acho que odonto, veterinário, tem alguns conselhos. Fisioterapia, terapia ocupacional, alguns não, mas se a pessoa fizer, ela será reconhecida. E isso é um avanço. E quem comprovar, né, uma formação em cursos, a gente está propondo algumas mudanças, adequação de texto na comissão de trabalho, porque a gente quer que sejam cursos de formação, porque a pessoa fez o curso da Healing, do Bacentri, fez o curso de Minas, fez o curso, né, de Saint-Germain, agregou conhecimentos, alcançou 360 horas. Legal. Mas eu ainda não tenho. Querido, vá estudar, vá se formar. Comprove prática clínica. Tem muita gente que fez um curso lá em 1900, não sei quanto, antigamente, e que trabalha só com bar e já há 20 anos. Vai ser reconhecida, tá? Quem fez curso ali, inclusive fala em representantes nacionais e internacionais, vai ser reconhecida a formação. O projeto de lei ele é bem amplo, que ele foi
preparado para acolher todo mundo. O Conaflor propõe dar declaração daquelas pessoas que estão já associados nos seus núcleos e associações, desde tanto que tem uma trajetória reconhecida em terapia floral, tá? Como praticante, tá? Inclusive na Rio Flor a gente tem essa prática que a pessoa comprova, traz uma declaração, eu já atuo há mais de 5 anos, aí a pessoa mostra, eu fiz um curso lá, não sei quando, e já atuo, eu acho que pelo Estatuto da Rio Flor são 5 anos, né, como terapeuta floral. Ela dá a declaração, tem declaração de algumas pessoas que ela foi atendida, pronto, a gente reconhece, tá? Isso em todas as profissões. Depois que todo mundo que veio das antigas ficou lá formalizado, a partir, eu acho que são 3 anos para a pessoa comprovar alguma coisa, aí ela vai ser validada. Depois de 3 anos, só quem fizer o curso legal. Então, tem muito tempo para o povo se capacitar. Quem quiser demonstrar os cursos, vai dar tempo. E quem já tem a trajetória, ter declaração, inclusive os próprios núcleos podem dar essas declarações, ou quem já trabalha em trabalho social, né, quem já tem várias formas. O Conaflor, inclusive, vai dar declaração, né, com essa comprovação, para a pessoa poder, né, se sentir oficializada, tá? Ninguém vai ser deixado de fora da nossa nave florida, tá? Para acolher todo mundo. Então, depois da comissão de trabalho, que vai ainda, já temos um relator, os assessores, né? Que quem trabalha mesmo são os assessores, analisam, não sei o quê, levanta, fala com não sei quem, não sei lá, aí vai ser colocado em votação. Pode cair em exigência, aí se tem que modificar. Uma vez aprovado, passa para uma outra comissão, que é esqueci o nome da comissão, depois vai para o Senado e depois vai para o presidente. Então, temos ainda uma trajetória. E Célia, e aí, meu Deus, o que a gente pode fazer? Estamos com medo. Estudem. Façam cursos, se formem, aprofundem seus conhecimentos, para que vocês possam ocupar esse lugar. Já pensou um dia tendo um concurso para terapeuta floral e você podendo trabalhar? A gente que é das antigas, a gente já está se aposentando. Mas quem está com a bandeira, quem está vindo, tem o direito de ter uma formação adequada e participar dos concursos e poder ter, daqui a pouco, seu CNPJ, o seu CNAE, exclusivo para o seu MEI. A gente usa hoje um MEI de terapeuta holístico que agrega várias práticas integrativas. A pessoa tem um MEI, um CNAE exclusivo de terapeuta floral, ter o seu CNPJ, né? Então, gente, isso é um avanço. Mas eu só queria ficar lá atendendo as criancinhas, coisas que eu ouvi. Falo, poxa, mas você não merece ter uma formação adequada e ter o seu título adequado, ter a sua carteira, a sua valorização? A gente merece ocupar esse lugar. Então, aquilo que parece perda, porque sai daquele espaço de conforto, né? Eu estou naquele espaço de conforto.
eu faço o que eu quiser, né? Ninguém me regula nada. Mas o mundo, a gente cresce, gente. A gente cresce, inclusive, e amadurece profissionalmente. Ah, mas eu faço. Uma pessoa falou assim: ah, mas eu faço só como um hobby. A pessoa falou isso para mim. Eu faço só como um hobby. Não é para ganhar dinheiro. Bem, mas quem é atendido por você quer ser atendido por um profissional competente. Ela não quer correr risco, ela quer ter segurança. Então, é um hobby, mas o seu cliente, ele é de verdade. Ele é uma pessoa que está sofrendo. Então, ele quer, para você é hobby, para passar o seu tempo. Mas o seu cliente, ele está procurando um profissional. Mesmo que você não cobre nada, quem daqui não cansa de atender sem cobrar nada, gente? Eu acho que está no DNA do terapeuta floral. Oferecer acolhimento amoroso, voluntário, mas com responsabilidade ética. O que a gente precisa? Estudar, se formar, se qualificar, tá? Porque o voluntário que está lá no meio da enchente, ele precisa ser qualificado. O acolhimento emergencial é igual tomar uma dipirona. Mas dipirona não cura ninguém, alivia a dor. Alivia a dor, eu vou precisar de cuidados profissionais. Porque o cara está sofrendo, ele precisa mais ainda de um cuidado profissional. Porque ele não, além dele estar sofrendo pela dor dele, ele ainda não pode pagar. Então ele precisa mais, eu preciso estar mais qualificado ainda para acolher ele. Se ele está abrigado, eu tenho que ver que o nível do sofrimento dele já transcendeu tudo. E se é um cachorro... Ah, eu ouvi também. Ah, mas eu trabalho só com os cachorros. Mas para trabalhar com cachorro eu não preciso ter formação? Ou ele é um ser? Para eu trabalhar o pessoal de São Germán, Thalita, né? Tá fazendo um trabalho lindo lá com as abelhas. As abelhas não tem que ter, ninguém precisa ter consideração com elas. A Thalita faz um trabalho magnífico. Eles estão fazendo um trabalho lindo lá, maravilhoso. O quanto ela e o marido dela não de caminho, de formação, essas pessoas tiveram para fazer esse trabalho. Terapia floral, os florais no ambiente. Eu tenho que entender de ambiente. Eu tenho que entender, Lisete fez aquele trabalho lindo dos biomas. Tem que entender dos biomas, como é que eu atuo, para ter uma atuação que é responsável. No ambiente eu posso tacar qualquer coisa? A gente está pagando por isso, pelo desrespeito ao ambiente. Então, desculpa, mas cada vez que eu olho para isso, eu vejo que a gente precisa se profissionalizar mais, tá? Então, regulamentar vai nos valorizar, seja você voluntário, terapeuta de bichinhos. Nós somos bichões que fazemos muito mal ao ambiente quando somos inconscientes e inconsequentes. Então, precisamos nos qualificar cada vez mais e o processo de regulamentação vai garantir uma atuação fundamentada, de qualidade, segura e ética para todo mundo. É isso que eu acho. Ai, que maravilha. Perfeito. O caminho é esse, né? E seguimos aqui, né, Lisete? Ó, Lisete segue firme e forte. Mais ou né? menos. Tá assim. Celinha maravilhosa, como sempre. No Conaflor aí, que é muito trabalho. Né? Eu estou nos grupos do Conaflor ali, eu fico falando, gente, eu não ia dar conta.
né? Porque é muito trabalho. A gente, como associação, já é um trabalho, como Conaflor, então, como conselho, é muito trabalho, né? Mas é um trabalho. Vou levantar uma questãozinha aqui agora. Mudando tudo Ótimo. isso, o Conaflor, carregando esse peso todo que vai carregar, não seria um momento de se pensar numa remuneração para algumas dessas pessoas que carregam o fardo? Porque Isso pode vai ser ser visto trabalho pra depois, né? caramba. Vai ser Vai, muito trabalho. vai. Alguma coisa, não sei, não sei. Me veio uma coisa assim, talvez, não sei. Porque eu fiquei pensando, juntar tudo isso, das várias, ter que controlar tudo isso, fora todas as outras coisas que tem que controlar, eu fico preocupada. Se não tiver Podemos um. pensar sobre isso no futuro, né? Depois de tudo organizado, Sim, porque aí depois de tudo vamos ter. organizado, né? Pensar como é que se poderia, porque sempre essa questão era uma questão difícil, porque é difícil, né? A pessoa vai querer ficar ali, né? É igual o presidente do sindicato, né? Vai ficar É velhinho lá, complicado. né? Porque está recebendo aquele dinheiro, né? Então, mas nós ficamos velhinhas aqui também sem receber nada, né? Então, enfim, eu acho que essa é uma questão a ser pensada nessa transformação, nessa mudança toda, é uma questão a ser pensada. Não tem Não, clareza para quem é. não, Ser viu, gente? visto. Eu só me É isso. veio isso e estou colocando, porque já Mas que a está se discussão é discutindo tudo, importante, né? A eu discussão é acho, importante, eu acho. levantar os assuntos assim. Eu até tinha comentado antes, né? Que realmente é muito trabalho, né? Muito trabalho enquanto tá só, entre aspas, o Conaflor, né? Você imagina quando Rio Flor for Conaflor, tudo for Conaflor, né? Assim, é um trabalho muito. Eu tô te Vai falando, ser eu muito acompanho trabalho. os grupos ali é muito. Você vê que essa linha falou, né? Fez reunião de manhã, tarde e noite, né? Como é um trabalho voluntário, ela tem que ter outra renda, né? Você não pode fazer Sim. dedicação exclusiva. É Verdade. complexo mesmo, bem complexo. Tem uma coisa assim, quando regulamentar a profissão de terapeuta floral, tiver essa regulamentação, aí, em termos políticos, né, jurídicos, como é que vai ficar, nós não sabemos. Porque, por exemplo, pode regulamentar e a profissão continuar como representante às entidades de autorregulamentação. Isso é uma coisa. Pode regulamentar e se criar um conselho Federal. Um conselho nacional de terapia floral, um conselho ligado à governança, né, ao governo. Então, Federal. não sabemos qual vai ser a decisão depois desse processo todo, né, de passar em todas as comissões. O Conaflor hoje, sendo um conselho de autorregulamentação, pode ser que nesse processo ele seja uma referência futura, tá? E vai continuar a ser como é. Como ele pode ter que migrar para um outro modelo. Sim. Mas isso nós não temos como prever agora. Então, a princípio, o Conaflor ficará como está até que esse processo caminhe. Que deslanche. Os profissionais que atuam serem remunerados, a gente é uma entidade sem fins lucrativos. Passar a ser remunerado envolve muitas questões, tá? Muitas questões. Então, não sei como isso ficaria no futuro. Alguma ajuda de custo? Que, por exemplo, nós pagamos a nossa internet. Nós pagamos os nossos custos com isso. Quando a gente viaja para representar a entidade, a gente tem uma contribuição, uma ajuda de custos, né? Para você poder estar lá. Por exemplo, eu vou
Agora teve o Congrepix, aí nós fomos para o Congrepix. Eu não tenho dinheiro para pagar avião. Aí as associações juntaram lá os valorezinhos e pagaram a passagem, né, para poder ir lá e participar, contribuiu para a estadia, mas eu tive que comer, né? Eu tive que beber, eu tive que me deslocar, né? Então, ajudas de custo, de translado, de não sei o quê. Essa é uma contribuição. Agora, eu estou em casa, trabalho o dia inteiro no computador, né? Fora o celular, né? A Rio Flor tem um celular. O Conaflor não tem um celular, o Conaflor não tem um computador. São os nossos recursos mesmo que bancam. Se isso, a partir desse movimento de tudo, a gente vai ver como vai ficar, seria necessário ter alguma ajuda de custo em relação a alguma coisa, mas isso o futuro vai dizer. Agora, uma ajuda de custo não é uma remuneração, porque isso que a Elisete falou é muito importante. Nós não somos um sindicato. O sindicalista, o representante sindical, ele sai do trabalho e vai trabalhar no sindicato. Aí ele é remunerado. Mas é Outra diferente. O papel, né, da representação é outra. É outro. E o sindicato precisa ser reconhecido. Será que precisa de sindicato? Não precisa de sindicato. Então, essa, de fato, é bem até interessante, né, esse estudo dessa representação profissional, que envolve muitas coisas, né? Verdade. E o trabalho, a terapia floral no Brasil sempre foi focado no voluntariado. Mas hoje a gente tem leis para o voluntariado. Quer dizer, conforme a gente dê esse passo, talvez, assim como a gente fez um novo estatuto, que ficou bem atualizado, bem moderno, a gente pode, depois disso tudo, ter que rediscutir o estatuto e ver como ele vai se encaixar. A gente não sabe. Vai depender do movimento disso diante do governo, das leis, né? Que vão estar aí sendo aplicadas para a gente estar dentro da lei. Que essa sempre foi a maior preocupação das associações e do Conaflor. Fazer tudo direitinho, né? Não por puritanismo, mas por responsabilidade ética. Exatamente. Sim. Representar uma categoria é muita responsabilidade, né? Olha, muito bom o nosso encontro, né? Dá vontade de ficar aqui papeando. Não falta assunto. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Café. Vamos deixar em aberto aí segunda temporada. Alguém quer colocar alguma coisa que possa... Falamos muito. Falamos pelo... Nossa, eu falo pra caramba. Mas foi importante esclarecer aí os Nós pontos. falamos muito. Mandem suas dúvidas, né, gente? Essa é a hora. Mandem as suas dúvidas, estejam atentos. Fala, Ritinha. Não, eu só ia falar que realmente foi muito bom, né, o nosso encontro. Acho que a gente esclareceu muitas dúvidas, né? Foi muito importante, né, esse nosso bate-papo. Que bom. Também agradeço o convite. Agradeço aí a presença de todos. Tá bom. E a Adriana, a gente que volta caiu, né? Mas a conversar, né? A Adriana deu um depoimento bem legal também, né? Foi muito bom. Ela caiu, mas participou aqui com a gente, conseguiu participar um pouquinho. Tá Foi bom, ótimo. Gente.
gente. Então, um beijo grande. Boa noite para Todos. vocês. Boa Um noite. beijo Boa noite. grande. Beijo, gente. Boa Beijos. noite. Beijo. Tchau.